Olá pessoa, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo para você me conhecer um pouco melhor, para passar um pouquinho o que eu vivi durante esses últimos anos. E para começar, meu nome é Daniele e eu fui casada por 11 anos, tenho 3 filhos desse casamento. E em 2019 o pai dos meus filhos decidiu nos deixar, nos abandonar, e eu me vi ali perdida, né, sem chão, porque eu não trabalhava, eu cuidava das crianças, né, da casa, não só cuidava, né, porque cuidar da criança de casa não é só, é muita coisa. E eu cuidava e não trabalhava. Antes que você pergunte, eu não trabalhava, mas eu sou formada em administração. A opção, nós tivemos essa opção de eu não trabalhar porque eu decidi cuidar das crianças, acompanhar o crescimento, o desenvolvimento delas de perto, sabe? E financeiramente era viável, era possível, né? Ele proporcionava isso. Mas como ele era o provedor, quando ele se foi, ele nos abandonou, eu me vi sem chão, né, perdida, numa cidade que eu não conhecia, porque eu vim para São Paulo em 2018, eu estava grávida do meu pequenininho, e eu não conhecia ninguém, porque eu vim grávida, então eu não saía, eu não tinha um social com ninguém, lugar nenhum. E então eu não conhecia ninguém, então me senti perdida, né, abandonada, aquela coisa toda, né. E só que Deus envia anjos na nossa vida quando a gente tá precisando, sabe? E Deus enviou aqui em São Paulo, ele enviou 2 anjos pra minha vida, né? Que são minhas amigas, assim, que eu tenho uma gratidão, um carinho pela vida delas, assim, imenso. Uma é a Nath, né? A Nath, ela tem uma vida muito agitada, né? Muito corrida, e a gente não se fala muito, mas sempre uma ali manda uma mensagem para outra, né? Quando eu vejo que eu tô há muito tempo sem falar com ela, já mando uma mensagem para ela se ligar, que ninguém mandou me dar atenção, então agora atura. E a Nath me ajudou muito, assim, no aspecto prático e burocrático, sabe? Porque eu me senti tão perdida que parecia que eu fiquei demente, sabe? Então ela me ajudou bastante, assim, entre outras coisas também. E tem a Vi, né? Sabe aquela amiga que você se fala todo dia, toda hora, o tempo todo? Nós somos mais do que isso. Pois parece que a gente não tem nada que fazer, né? Mas temos sim, a gente trabalha, a gente tem filha, a gente tem casa pra cuidar, mas é assim. Viva a voz, tá aqui fazendo comida, arrumando outra coisa aqui, só escutando uma outra, briga com o filho ali. Mulher consegue, né? Essas coisas, essa proeza. E a Vi me ajudou muito no aspecto sentimental e espiritual. E é nesse aspecto que eu quero entrar nesse vídeo com você. Porque eu conheci a Vi na faculdade, eu estava fazendo uma faculdade de Direito, né, iniciado uma faculdade de Direito, porque eu tinha um projeto junto com o pai dos meus filhos e precisava dessa faculdade, e é óbvio que eu não concluí nada, né, porque eu não tinha financeiro para isso. E nos conhecemos lá, né, uma vez ela me deu uma carona para casa onde eu morava e ela parou no portão e eu desabei, chorei, ela sem entender. Aí eu expliquei pra ela, né, um pouquinho do que eu tava passando, e ela entendeu, e como uma boa cristã, né, ela me indicou uma igreja pra ir, que era lá perto. Eu não queria, né, porque eu tinha essa resistência, eu tinha me afastado da igreja junto com o pai dos meus filhos, né, lá atrás. A gente frequentava, muitos anos que a gente não ia. Nós nos decepcionamos com pessoas dentro da igreja e por isso decidimos nos afastar. E não faça isso, não se afaste de uma igreja por conta das pessoas, não se afaste muito menos de Deus por causa das pessoas, sabe? O ser humano é falho, nós erramos, né? Mas Deus não erra, ele não merece esse afastamento. Nós não merecemos, né, esse afastamento.
Enfim, nós cometemos esse erro, nos afastamos e eu estava bem resistente, não queria ir para a igreja. Ainda falava, tô passando um monte de problema, Deus nem tá olhando para mim, sabe? Não quero, não quero. Mas um dia eu decidi ir nessa igreja que ela tinha me indicado e fui bem recebida lá, bem tratada até hoje na pregação. A palavra, né, parece clichê, mas a palavra é pra quem? Pra mim. E a pastora Lili, que estava pregando nesse dia, ela falava, né, que Deus tinha algo novo pra minha vida, que eu tinha que sair, que eu ia sair dessa situação, mas com Deus, para eu ser forte, esperar em Deus e tudo mais. E eu chorava, né, enfim. Mas a partir daí, eu senti que a minha vida mudou, sabe? Eu comecei a olhar para Deus. E era isso que ele precisava, era só isso que ele queria de mim, né? Que eu olhasse para ele. E eu comecei a olhar e coisas sobrenaturais começaram a acontecer na minha vida. Eu passei por várias dificuldades, né? E como eu disse, Deus envia anjos para a nossa vida e às vezes ele intensifica até uma relação, né? Um relacionamento, por exemplo. Eu tive duas tias, assim, tive muita ajuda. Mas eu tive duas tias, né? A minha tia Silvia e a minha tia Célia, que me ajudaram muito financeiramente, porque eu não tinha condições, né? Eu estava desempregada, eu colocava currículo, mas não só na minha área, mas em tudo, sabe? Atendente de caixa, qualquer coisa, vendedora, nem sabia vender nada, mas colocava, né? E nesse momento elas me ajudaram muito financeiramente, sabe? Me apoiaram muito, muito mesmo. E nossa relação assim intensificou bastante com a minha tia Silva. Eu tinha um contato de sobrinha e tia, mas não era como é hoje, sabe? Também com as minhas cunhadas, as irmãs do pai dos meus filhos. Elas, assim, eu tinha também um relacionamento muito bom com elas, sempre tive, mas com tudo isso, né, que elas não apoiaram as atitudes dele, então elas estiveram do meu lado o tempo todo, sabe? O tempo todo me aconselhando, me ajudando e me ajudando com os meus filhos, né? Mesmo distante, mas parecia que elas estavam aqui. E isso intensificou muito a nossa amizade, sabe? Hoje a gente fala que nós somos mais que cunhados, somos irmãs, somos cúmplices, somos, sabe? Assim, não dá nem pra explicar o tamanho da nossa amizade, sabe? O crescimento da nossa amizade por conta disso tudo. E então tudo começou a mudar, porque apesar de eu estar naquele processo difícil, né? Eu estava para ser despejada, porque, enfim, estava para ser despejada, sem emprego. E de repente eu consegui um emprego, né? Abriu uma porta de emprego para mim, num emprego bom, sabe? Num lugar bom, perto de casa, que me proporcionava um horário legal para mim, o que eu queria mesmo. E assim, eu ia ser despejada numa semana. Na mesma semana eu consegui uma casa, né? Porque eu tava só esperando eu conseguir um emprego pra poder alugar algum lugar, né? E na mesma semana eu consegui, aí a pessoa até pediu mais tempo, a proprietária, para dar uns ajustes na casa. Não precisa de ajuste. Eu tenho que sair, tenho que entrar na casa, não tem importância. E assim, numa quinta-feira eu me mudei, na sexta já era o limite do despejo, sabe? E aí eu consegui, né, um lugar que eu pudesse pagar, né, um lugarzinho pequeno, mas era o que estava dentro das minhas condições. E foi tudo assim. Quando eu estava no processo de procura, era como se eu tivesse tranquila, como se não tivesse acontecendo nada, sabe? Minha tranquilidade, eu me assustava com a minha tranquilidade. Sabe aquela paz que excede todo entendimento? Essa.
Eu não entendia que, sabe? Eu falei, gente, por que eu tô tão tranquila? Mas era Deus colocando a paz dele de que tudo ia se resolver, sabe? E eu nem sabia que tava por vir, sabe? E eu vim, né? Aí eu peguei, me mudei e tudo mais. E no decorrer, sabe, o meu trabalhar de Deus na minha vida, eu consegui ter um relacionamento com Deus, sabe, de uma tal maneira sobrenatural, coisas sobrenaturais que depois em outros vídeos eu posso contar pra você, mas foram coisas assim extremas. Eu nunca imaginei, sabe, viver. E eu precisava de algo além da certeza da existência de Deus, entendeu? E foi quando Deus enviou esses anjos na minha vida, quando Deus me colocou em situações, sabe, que me permitia ver a evolução, a minha evolução, tanto espiritual como material, sabe? Ele abriu portas que eu não imaginava que existia, ele iluminou caminhos que eu não enxergava, sabe? Ele me encheu do Espírito Santo dele, sabe? Nos momentos que eu chorava, eu sentia que ele estava ali do meu lado, sabe? Ele me mostrava o tempo todo o quanto preciosa eu era, quão preciosa eu era, sabe? E eu sentia a presença de Deus, eu sentia a presença de Deus na minha vida. A cada evolução minha, a cada evolução pessoal e espiritual, eu sentia a presença de Deus. Então, como disse Jó, eu posso dizer também que ele dizia assim: bem sei que tudo podes e nenhum de seus planos pode ser frustrado. E ele diz também que eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E é exatamente isso que tem acontecido comigo, sabe? Eu precisava de algo além da existência de Deus, e Deus abriu os meus olhos espirituais, sabe? Para enxergar verdadeiramente quem Ele é na minha vida. E hoje eu posso ver Deus em tudo eu vejo Deus, sabe? E é essa mensagem que eu queria passar para você,